Muito boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aí nessa tarde fria de quinta-feira, mas vamos tratar de um assunto bem importante e bem quente. Eu gostaria, em nome da BMCom e da Biogás, de dar boas-vindas a todos os presentes. Agradecemos imensamente aí a audiência que nós já estamos tendo nesse momento. Tivemos bastante inscrições antecipadas. Eu sou o Luiz Fernando, diretor executivo do grupo BMCom, organizador da Feira Ecomundo Brasil, além de outras 4 feiras segmentadas e editores da revista Meio Ambiente Industrial e Máquinas e Inovações Agrícolas, além de outras publicações B2B. Como resposta para enfrentar o atual momento, mais próximos de você, criamos a campanha Sempre Juntos BMCom, com ações direcionadas aos mercados em que atuamos, oferecendo oportunidades diferenciadas de comunicação, marketing e conteúdos exclusivos nas mais diversas plataformas disponíveis. Mesmo em casa, a organização da segunda edição das feiras Ecomundo Brasil e Expo Biogás, previstas para 23, 24 e 25 de novembro, no São Paulo Expo em São Paulo, continua a toda velocidade. Os eventos ocorrem simultaneamente à EcoEnergy, que juntos apresentarão novas e eficientes ferramentas disponíveis para a sua empresa se conectar, se atualizar e fazer negócios. A Ecomundo Talks, plataforma de conteúdos feito especialmente para você, amplia sua abrangência e estará também em todas as plataformas digitais disponíveis, além da já tradicional presencial que ocorrerá durante a exposição, tanto a Ecomundo como a Expo Biogás. Acompanhe a programação em nossas redes sociais. A Biogás e a Ecomundo Brasil organizarão uma série de 3 webinars com conteúdo exclusivo, abordando as projeções de crescimento do mercado de biogás no Brasil. Vamos dar início ao nosso primeiro episódio, Tendências Atuais, Oportunidades Motivadores e Desafios. Começo aqui agradecendo a presença do Miguel Novato, diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Alessandro Gardeman, presidente da Biogás, Cícero Bley Júnior, fundador e CEO da Bley Energias, Estratégias e Soluções, e Gabriel Props, vice-presidente da Biogás. Eu só queria fazer uma rapidinho, Luiz Fernando. O Cícero é presidente emérito da Biogás, né? Então, primeiro presidente, fundador, temos que fazer as honras, pô. Então vamos puxar a orelha da Taimara ou Taimara? Puxa vida, né? Então, Cícero, me desculpa, mas eu queria também agradecer ao presidente da Biogás, que tanto contribui para o setor. Cícero, seja bem-vindo também. Obrigado, Alessandro. Obrigado, viu? Queria agradecer novamente a audiência e queria dizer também que todos podem, e vai ser muito interessante para todos nós, se nós tivermos as perguntas, vocês podem fazer no nosso chat, que nós vamos estar aqui e eles vão estar disponíveis para responder. Aquelas que não forem respondidas aqui ao vivo, serão respondidas na posterior. Gabriel, vamos começar pelo Gabriel. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Gostaria que você desse um breve histórico do setor e os avanços alcançados. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer o convite, é sempre uma honra a gente poder falar um pouco sobre biogás e sobre a Biogás. Falar sobre o histórico do biogás, a gente pode voltar lá para a década de 80, dos anos 1980, com os primeiros projetos de pesquisas e desenvolvimentos, mas a gente, durante muito tempo, o biogás ele ficou realmente restrito a esse círculo da academia e da geração desse conhecimento e alguns projetos pioneiros realmente de utilização do biogás, mas ele não conseguiu dar aquele passo para se tornar realmente uma fonte energética de mercado, que realmente estivesse aí concorrendo cabeça a cabeça com as fontes tradicionais e fósseis. Então, se a gente fizer um fast forward aí, já para meados dos anos 2010, muita coisa começou a mudar no mercado.
começou não só em termos de mudança de tecnologia, novos entrantes e mudanças, inclusive, estruturais no mercado, legislativas, enfim. E foi nesse momento também que surgiu a Biogás, né? Então, a gente começou lá em 2013, exatamente nesse momento. Eu acho que a história do biogás, né, de 2013 para cá, ela se confunde com a história da Biogás. A Biogás ela começou com um grupo de empresas interessadas em promover a adoção do biogás como uma fonte da nossa matriz energética, né? A gente sempre fala que o Brasil, é muito comum se dizer, né, que o Brasil tem uma matriz energética muito limpa, mas isso não é verdade. O Brasil tem uma matriz elétrica muito limpa em função da hidroeletricidade, mas em termos de matriz energética, considerando todas as fontes de energia, né, a gente ainda é muito dependente das fontes fósseis. Então, existe realmente uma necessidade premente, e agora mais do que nunca, da adoção de uma matriz mais limpa, energética e, fundamentalmente, na parte de transporte, que são os maiores contribuidores para gases de efeito estufa, enfim, e vários efeitos econômicos. E aí que, então, o biogás ele vem se sedimentando como essa alternativa, primeiro com a parte toda da legislação federal, que a associação ela teve uma atuação aí definitiva, né, para a regulamentação, primeiro de políticas federais, com o lançamento do nosso PNBB, né, uma proposta de políticas públicas para a adoção do biogás, do biometano, como fontes de energia renováveis, competitivas, nacionais e descentralizadas, né? Então, regulamentação da ANP, depois as regulamentações estaduais, e todo esse caminho vem sendo trilhado para que exista um arcabouço legal para que as empresas possam efetivamente, então, investir no biogás. E isso hoje é uma realidade, isso está acontecendo, a gente vê, principalmente de 2 anos para cá, havendo esse arcabouço, havendo essa base de políticas públicas, o mercado ele existe, as empresas estão aí, estão investindo e os projetos estão acontecendo. Muito legal, muito bom. Eu gostaria agora de encaminhar uma questão, uma pergunta também para o Cícero. Boa tarde, Cícero, seja bem-vindo. Boa tarde. Que você nos desse um pouco o panorama do biogás, considerando o novo mercado de gás. Então, primeiro, eu queria cumprimentar a Biogás e a Ecomundo pela essa iniciativa de trazer esse debate nas redes sociais. É absolutamente indispensável acontecer isso, porque vai sedimentando os conceitos vão ficando cada vez mais claros e mais fáceis para que as pessoas possam compreender essas transições de paradigmas que estão passando tão rapidamente. Eu tenho uma mania pessoal de achar que o Alceu Valença, quando compôs aquela música Tu vens, eu já escuto os teus sinais, ele estava pensando no biogás, sabe? Então, cada vez que acontece um negócio, como o próprio Gabriel acabou de falar ali, que dá a sensação de que realmente ele está evoluindo, é um momento de grande alegria, de grande satisfação e renovação da crença de que nós estamos num caminho bastante importante, embora muito difícil. E eu queria celebrar duas questões que estão prontas para acontecer e que irão mudar muito o padrão de energia no Brasil. O primeiro deles é o projeto de lei 6407/2013, que institui esse novo gás que você falou. Uma evolução fantástica, propondo o gás do pré-sal, a entrada do gás na matriz energética geral brasileira, não só na matriz elétrica, sucedendo o grande benefício que a geração hidrelétrica nos concedeu, mas também ampliando o próprio combustível sem transformá-lo em energia elétrica para uso na mobilidade das pessoas e das coisas. Quer dizer, vai ter uma nova matriz muito mais eficiente do que aquela que nós temos hoje. E esse projeto de lei 6407/2013 fala sobre isso, institui isso, eu já volto a falar nele. E eu queria celebrar também outro projeto de lei,
que é o 4162/2019, que institui o novo marco legal do saneamento básico, que vai colocar nesse cenário de forças produtoras de biogás todas as empresas de saneamento que quiserem operar sobre esse novo marco. Porque o marco tem um único indicativo de que é necessário ampliar a visão de que saneamento básico é só a utilização de tecnologias de saneamento básico, que possam ser eficientes, que possam tratar os efluentes, os lixos, etc. Mas eles vão ter que ter tecnologias de recuperação de resíduos, e o biogás e o biometano está entre eles. Então, essa união, a vinda para o cenário das empresas de saneamento básico, que hoje estão amortecidas, conhecem tudo sobre biogás, mas não aplicam, porque confiam nas tarifas de saneamento básico para pagar seus custos. E isso não está sendo suficiente. Nos levou a 30% da população com saneamento, e quem não pode pagar está fora. Mas as empresas vão ser obrigadas a buscar recursos nos seus próprios ativos econômicos, e o biogás está entre eles, o que mostra claramente a possibilidade. Então, você imagina uma estação de tratamento de esgoto servir para ancorar uma região inteira que pretende fazer uma termoelétrica a gás que possa ser ampliada, inclusive, trazendo gás natural de fora, no momento que ela estiver, pelo menos, operando um nível básico satisfatório à energia elétrica local. Muda a questão. E eu volto, então, ao projeto de lei 6407 do Novo Gás, até porque eu tenho trabalhado junto com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que está mergulhada junto com a CNI em entender essa nova proposta, e tem vários debates pela internet, debates pessoais também, para ver como acontece esse processo na prática. Está claro que o Novo Gás do Brasil vai ancorar as operações em termoelétricas a gás natural. E nada impede que, pela própria possibilidade de misturar gás natural com biometano, você possa ter os dois fazendo termoelétricas nas regiões que necessitam. E aí você tem um desencadeamento, mesmo com o fato de nós termos aí 1% só da malha de gasodutos dos Estados Unidos, por exemplo. É ridículo, não temos estrutura para trabalhar com gás, e essa é a grande limitação, mas ela pode ser superada com um grande programa de aplicação, inclusive com a próprio monopólio da Petrobras, que atrasou a evolução do gás natural por conta de políticas internas, e no mercado discutir isso, mas realmente há um afastamento e novos players estão entrando nesse processo. Quer dizer, novos players aqui no gás, novos players no uso do gás e na produção do biogás. Com as empresas de saneamento, nós vamos ter realmente um novo cenário a curto prazo para celebrar essa evolução do biogás na vida brasileira. Muito bom. Diante todas essas possibilidades e oportunidades que estão aí disponíveis, e claro, é um trabalho que já foi iniciado pela Biogás aí há muitos anos, né? A gente vê realmente que o setor tem um oceano relativamente azul pela frente, apesar da situação que a gente está vivendo agora, mas a gente sabe que tem muita coisa aí a se desenvolver, a acontecer, pelas oportunidades que já foram iniciadas, né? E a gente vai estar discutindo bastante esse assunto aí daqui até o final do ano, certamente não só através dessas ações que nós vamos fazer pelas webinários que a gente vai estar discutindo aqui junto com a Biogás, mas também a própria Biogás, em cima do congresso que ela vai estar realizando, a própria feira, né, que vai acontecer no final do ano, e se Deus quiser, todos nós poderemos estar juntos pessoalmente, né, para que a gente possa se olhar olho no olho, né? Então, com certeza existe aí um oceano azul à nossa frente, e com certeza a gente vai poder aproveitar todas essas oportunidades. Obrigado, Cícero. Gostaria de agora fazer aqui direcionar para o Miguel. Boa tarde, Miguel. Falar um pouco sobre o RenovaBio como incentivo à produção de biogás. Oi, boa tarde para todo mundo. Cícero, Luiz Fernando, Gabriel e Alessandro.
sobre o RenovaBio Biogás. Só como eu tenho 5 minutos, é complexo, mas eu vou fazer o meu. Eu sou STEP, né, Alessandro? Em Luiz Fernando, quem tinha chamado era o secretário Zé Mauro, e ele não quis vir, aí me mandou. Não tem problema. Aí a Tamar, que organiza na Biogás, falou assim, Miguel, é para você ir lá no negócio da Biogás, porque seu chefe mandou. Eu falei assim, agora que eu não vou mesmo. Porque eu sou capitão do meu destino e mestre da minha alma. Nenhum chefe manda em mim. Olha, essa é a vantagem de ser funcionário concursado. A não ser que você tenha desobediência e isso responde um PAD, daqui 30 anos eles vão conseguir me tirar do meu concurso. E eu acho que isso é uma grande vantagem para qualquer funcionário público, porque nos cabe, aqueles que têm coragem, de falar a verdade. Então, eu vou falar o que eu vejo para o biogás, para além do RenovaBio. Eu vejo um oceano vermelho de sangue. Vai ser sanguinolento daqui para frente. Vai ser sanguinolento para todos os setores. Vai ser sanguinolento para a energia. Mas para o seu competidor do biogás ainda vai ser mais sanguinolento. É mito dentro da Secretaria de Petróleo e Gás que os técnicos vivem há 15 anos, 20 anos, falando que o futuro é o gás. Então, o futuro tem 20 anos. Então, chega uma nova coordenação, os técnicos se reúnem e falam assim, não, é o gás, porque os Estados Unidos é a energia barata, e de vez em quando eles conseguem colar essa história de que o futuro é o gás. O gás tem um problema, que é esse negócio da fungibilidade e transporte. E aí o Cícero falou a verdade, o problema é resolver o midstream. A história do canudinho, como é que você faz essa distribuição? Nos Estados Unidos funcionava muito bem, porque você não tinha uma estrutura de monopólio de petróleo e gás. E aqui a gente teve por uma razão simples, que não vai acabar tão fácil como todo mundo acha, que é uma razão tributária. Você tem o monopolista funcionando como um arrecadador tributário na cadeia de petróleo e gás. Então, ele é substituto tributário de todas as coisas. Então, a não ser que você tenha uma mega reforma tributária que mude toda a estrutura tributária do país, que já seria um problema, você não vai conseguir ficar livre dessa estrutura do substituto tributário. Aí vem a segunda, que no mundo dos negócios, sempre existe competição. Essa competição pode ser sobre um mais atrasado, com menor benefício. No caso do biogás também tem uma competição. E essa competição é estabelecida com aquilo que às vezes a gente nega. O biogás vai escolher com quem vai competir. Muitas vezes ele vai competir com diesel. Na minha opinião, tarefa inglória. E a outra ele vai competir com gás natural. E para competir com gás natural, ele vai competir em preço. Sendo que a própria estrutura de gás natural é difícil, é midstream. O Brasil teria que fazer um grande plano de investimento em midstream, transferir essa renda para cá. A gente já explicou isso, né, Alessandro, no outro congresso da Biogás, que nos Estados Unidos o cara perfurava um poço de petróleo, aquilo era dele. Aí, para ele transportar aquele poço de petróleo lá, ele fazia um caninho que ia ali na área dele, 50, e todo mundo perfurava o poço de petróleo, criou um mega esquema de midstream. Aí o gás transportava lá. No Brasil, eu acho difícil. Então, eu vou falar o que está no cenário casado com o RenovaBio. Mesmo sendo STEP, né, Alessandro? Vou fazer esse esforço. STEP. Olha, vou te falar uma coisa, desculpa te cortar, mas eu acho que não é nem um pouco STEP. Eu acho que isso foi a grande sacada do... Isso Ô, Luiz, você é o mais esperto. Continua, está indo muito bem. Desde que você começou a falar, já entraram mais de 30 pessoas, só quando você começou a falar. Sim. Eu estou surfando na onda, o polemicista que define a mídia. Eu vou me dar muito bem nesse novo mercado de mídia que é sempre sendo polêmico, né, Gabriel? Mas porque eu acho que é importante que o setor cresça e que ocupe um espaço da verdade. Então, eu vou falar o que eu acho como oportunidade para o setor de biogás vai acontecer. Eu vou esquecer os nichos que vão acontecer, produções de biogás individualizadas a partir de produtos naturais ou de tratamentos de
esgotos separados. Isso vai acontecer, é muito pequeno, a margem vai crescer. A grande revolução que se aproxima do biogás é o prêmio dado no RenovaBio. Não é que o biogás vai emitir CBio só, apesar de já ter uma ou duas produtoras de biogás já certificadas para emissão de CBio. É que a nota das usinas do setor de etanol e de biodiesel, aí eu vou me concentrar onde está a vantagem para o biogás, ela melhora quanto mais eu faço a substituição do diesel fóssil ou da distribuição de gás natural. Então, eles têm uma mega estrutura para fazer isso. Então, você tem 280 usinas no país, 100 dessas, 150 dessas vão montar estruturas de produção de biogás. Há anos isso é uma tentativa que aconteceria nas usinas e não aconteceu ainda. Isso vai acontecer porque a nota de eficiência energética dela, do RenovaBio, aumenta. Então, você já tem uma demanda para essa nova estrutura. E aí, nós vamos conseguir fazer o biogás que vai salvar o Brasil na distribuição do gás natural. Porque é a partir desse biogás que está interiorizado que vai se gerar a produção de biogás. Então, ele vai produzir biogás para a usina dele, vai fazer uma substituição das máquinas e equipamentos e vai sobrar biogás. E ele vai fazer um caninho ali para entregar na cidade mais próxima. E várias usinas vão começar a fazer isso e isso vai mudar a estrutura de biogás. Eu acho que o verdadeiro gás do Brasil é o gás natural. Mas os técnicos aqui contam e conseguem sobreviver na vida aqui várias vezes, que a solução é o gás natural. Ele custa muito barato. A solução é o biogás. É o biogás que vai fornecer a infraestrutura. E para isso a gente tem que fazer um montão de coisa. Tem que fazer estruturas de crédito para o biogás, tem que fazer os benefícios fiscais que são dados para o gás, que não são dados para o biogás, tem que ser reestruturados. Tem que fortalecer a tecnologia do biogás para fazer essa troca nas usinas. Então, trocas de máquinas, tratores, isso precisa ser evoluído, tem vantagens para ser estruturadas para lá, e aí o resto, todas as outras, projeto de lei, estrutura para o gás natural, pré-sal, vai ter pouca influência. O grande estruturador do desenvolvimento do Brasil, e hoje a gente aí, no mar de sangue, a gente vai ter que usar se a gente vai afogar nesse mar ou se a gente vai surfar. No mar de sangue é preciso uma escolha de políticas públicas e aí precisa estruturar uma estratégia de país que valorize o biogás como o grande produtor de infraestrutura de distribuição de gás no país. A partir de quem? A partir das usinas de etanol, com os seus resíduos e de fábricas, porque também isso vai funcionar. Uma vez que a gente consiga as usinas de etanol, vai funcionar para as fábricas que produzem resíduos. Então, todas as indústrias de agronegócio com produção de resíduos que têm dificuldade em descarte de resíduo vão produzir biogás e vão virar mini usinas de energia a partir do biogás estruturados, criando um midstream. Essa é a minha visão estratégica para o biogás. Pena que na minha área, apesar de ser dono do meu destino, eu só tenho 4 pessoas e eu tenho que fazer 1 milhão de coisas, não tenho tempo de me dedicar para pôr esse plano para fazer. Mas uma vez que o RenovaBio estiver de pé e operando, esse vai ser meu segundo plano. O verdadeiro gás do Brasil, o gás Brasil, é o biogás. Eu acho que é ele que se apresenta hoje como uma grande oportunidade para fazer essa infraestrutura. Mas ele está no mar de sangue. Preço de gás, zero. Preço de energia, zero. Consumo médio, insignificante. Então, você vai ter que competir no mercado. Quem deu sorte que está com a sua fábrica lá montada ou terminando de montar, talvez consiga surfar, mas precisa de um conjunto de políticas públicas que valorizem o gás Brasil. É isso. Obrigado. Miguel, obrigado a você. E que step que nada. Eu acho que você falou muito bem e é uma coisa que eu também guardo sempre na minha infância e ouço até hoje, que fala a mesma coisa do Brasil, que o Brasil é o país do futuro, né? Então, eu acho que o futuro é agora, né? Tem que ser, né? Porque eu acho que tem muita coisa boa
tem muito trabalho feito, como você diz aí, um mar de sangue. Eu acho que tem muito trabalho, muito suor, muito profissionalismo, tem bastante competência aí das pessoas envolvidas. E eu acho que a oportunidade realmente é uma grande oportunidade. Obrigado aí pela tua participação. Alessandro, boa tarde, tudo bem? Prazer falar contigo mais uma vez. Eu queria que você falasse um pouco, Alessandro, a respeito das perspectivas para os próximos anos, o impacto da Covid-19 e o papel do biogás na recuperação da economia. Luiz Fernando, faz 68 anos que o Stefan Zweig escreveu o livro do Brasil do Futuro. E o biogás deve fazer também... Desculpa, 78 anos, perdão. De 42 o livro. Então, o biogás deve fazer mais ou menos o mesmo período que ele é o combustível do futuro. Né, como o Gabriel falou, tem diversas iniciativas, mas de fato a gente acha que esse futuro chegou. O Cícero tem uma frase linda que ele fala nada... Como é que é a frase, Cícero? Nada mais... Mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. Cujo tempo chegou. E de fato chegou. E eu concordo com 100% com o Miguel em relação ao banho de sangue. Mas, de fato, é quando o sangue está nas ruas que tira a gente da zona de conforto e traz inovação, acelera processos. Né? Se a gente vê esses 2 meses, o que aconteceu, o que nós mudamos nossa vida, nosso jeito de trabalhar. O Miguel, com 4 pessoas dando um show, está em home office desde fevereiro. Ele foi, acho que, um dos primeiros caras que foi obrigado a entrar em home office no Brasil, por outros motivos, mas... Então, assim, e conseguiu fazer esse programa andar. O RenovaBio está bombando, está a 1000 por hora. Então, a gente, de fato, chega à conclusão que uma crise dessa, inesperada, um cisne negro, que todo mundo pode fazer as correlações que for, ninguém vai ter conseguido prever isso que aconteceu, nem o Bill Gates, naquele filme, falando em pandemia, imaginou que uma crise dessa... depois é fácil falar que alguém estava prevendo, mas até parece, nesse negócio, ninguém estava prevendo. E eu acho que isso é um chamado um chacoalhão para todo mundo, de fato, sair da zona de conforto e ver o que a gente precisa fazer. Não dá para você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa do jeito que era feito antes. Né? Então, para resultados novos, tem que ter novas atitudes, novos processos. Não tem a menor dúvida que o biogás traz isso, né? Traz redução de custo com descarbonização, com redução de emissões, com redução de emissões de particulados, energia, todo mundo sabe as externalidades, energia firme, energia elétrica de ponta, tudo aquilo que o Brasil está fazendo de errado, o Brasil é parte da solução, né? A gente tem problema no setor elétrico, que estamos sujando a matriz, nós temos problema de importação de diesel. Então, o mundo está chegando à realidade do gás natural e tem sempre um mapa que eu adoro usar e vou tomar a liberdade de projetar ele aqui, que é esse daqui, né? Complementando, eu não tinha combinado nada com o Miguel, ele só estava reclamando que era step, eu não tinha entendido bem a história do step. Ele nunca foi step, pelo contrário, ele é o carro inteiro, ele é uma Ferrari, ele é o nosso grande mestre, nosso farol, mas essa é a rede de gasodutos do Brasil, né? E os gasodutos projetados. É ridículo você pensar isso, que você vai ter uma oferta de gás para 100% da população brasileira, ou que seja para 90% da população brasileira, com a malha de gasoduto de transporte existente. Não vai acontecer, né? E se a gente for pensar, essas manchas laranjas onde a gente enxerga que tem potencial de biogás. Lógico que a gente concorda também, eu particularmente sou até suspeito em falar que o potencial da cana-de-açúcar é enorme, você tem 95% da população brasileira num raio de menos de 150 quilômetros de uma usina de cana, mas o footprint dos outros resíduos é muito complementar também à cana-de-açúcar. Então, a gente consegue praticamente ter 100% da população brasileira com oferta de biogás. Né? Então, eu discordo um ponto talvez do Miguel, que eu vou até tirar a foto para ele não entender, ele vê que, na verdade, assim, nós não somos competidores com gás natural. Nós somos o grande aliado do gás natural.
O gás natural precisa entender que ele só vai ser grande no Brasil se tiver oferta descentralizada. Quanto mais barato o gás natural na costa, mais incentivado vai estar o gás natural, o biogás no interior. E essa complementaridade e criar essa rede que é o grande diferencial. Você ter biogás a cada 5 quilômetros no Brasil, a oferta de gás, seja biogás ou seja gás natural, a cada 5 quilômetros no Brasil, é que vai criar a massa crítica e a densidade de oferta de combustível que se permita essa migração. E começando como âncora, aí eu concordo com o Miguel nos grandes investimentos, na cana-de-açúcar. Hoje, você tem aí, só em cana-de-açúcar, uns 500 milhões de reais sendo investidos em biogás. Entre projetos que já estão em construção, estão anunciados e assim por diante. Você tem em resíduos mais 300 milhões de reais de investimentos, com saneamento, com aproveitamento de gás de aterro, sem contar a infinidade de projetos pequenos que estão em construção. Então, é lógico que a gente entende que é um período difícil, mas para nós está muito claro que a saída de... todas as palavras do biogás parece até clichê às vezes, todas as palavras bonitas cabem nele, economia circular, descarbonização, digitalização, substituição de diesel, combustível renovável, biotecnologia. O biogás cria toda essa indústria associada e que o Brasil é o lugar para estar no mundo. Quem quer mexer com isso, com água, com matéria orgânica no mundo, tem que estar no Brasil. Nós estamos no melhor lugar do mundo para se produzir matéria orgânica. Inclusive, um dos motivos que nós temos tanto resíduo também. Às vezes, talvez até a abundância tenha um exagero talvez um desperdício de produção de biogás, de matéria orgânica que poderia ser aproveitado energeticamente. A gente pega aqui em cana-de-açúcar, você deve ter umas 150 milhões de toneladas de biomassa de palha que são desperdiçadas hoje para fins energéticos, e conta isso para qualquer europeu ou americano, ele vai achar que é piada, porque ele acha que é impossível, isso com uma logística já montada, e no mesmo local você ter um consumo de 3 bilhões de litros de diesel, prontos para serem substituídos. Então, a estratégia do Miguel, eu concordo plenamente com ele, é isso que nós precisamos. Eu acho que ele acabou de batizar o programa, é Gás Brasil, Miguel, que você vai fazer. Vamos terminar esse RenovaBio logo para você poder se dedicar ao programa que você acabou de batizar. O biogás é o Gás do Brasil, é isso aí. E assim, deslocando outros combustíveis mais caros, outros combustíveis com pegada de carbono bem complicadas, além de emissões locais, e o gás natural nos compreendendo como um grande aliado, para gerar oferta, mas também para ajudar na descarbonização. Um biogás, um gás natural que fosse 50% de metano e de biogás e 50% de gás natural fóssil, ele é quase carbono neutro, Então, você teria... a gente ajuda também, inclusive, nesse sentido, na transição energética. E se o gás é o combustível da transição energética, o biogás é o combustível do destino. Porque aí, o Cícero que me ensinou isso, você tem toda a rota de hidrogênio para ser desenvolvida com isso, quando tiver com essa oferta. E só no Brasil você vai ter essa oferta de metano e de hidrogênio concentrada em larga escala que a gente pode ter no Brasil. É isso. E além do mais, Alessandro, o aspecto sustentável de tudo isso, além de tudo isso, quer dizer, tem todo esse aspecto também. Obrigado. Eu queria encaminhar aqui duas perguntas para o Gabriel. A primeira é do Rinaldo Machado, da Transpodata. Se é viável utilizar gases gerados a partir de resíduos sólidos para mover veículos pesados no Brasil? Vou fazer a primeira, depois eu faço a segunda. Vamos lá. Não só é viável, como é uma tecnologia muito nova, Ela foi utilizada a primeira vez em 1880. Eu vou repetir, se alguém não entendeu, 1880. Então, o motor Otto
do ciclo Otto, que todo mundo sabe o que é hoje. Lá o senhor Otto, alemão, em 1880, ele inventou um motor a gás, que era, enfim, não existia gás natural na época, não era aproveitado, e era um gás obtido, né, de síntese de materiais sólidos. Então, isso é uma tecnologia dominada no mundo inteiro, é possível, existem diversas rotas, enfim, aí é uma questão de economicidade, ou seja, o problema não é o uso do gás, o problema é a origem dele. E essa é a grande vantagem do biogás, né? O biogás, principalmente no Brasil, ele é oriundo de resíduos, ou seja, de lixo, seja o lixo urbano, né, através dos resíduos sólidos, né, que vão para os aterros sanitários, ou seja, do esgoto, né, que vai pela rede de esgotos, ou da própria agroindústria, seja ela canavieira, seja da cadeia de proteína, da criação e abate de animais, enfim, uma infinidade de origens dessa matéria-prima, desse resíduo, dessa massa orgânica, que ele é aproveitado para a geração do biogás. E um detalhe, a geração do biogás, ela acontece literalmente desde que o mundo é mundo, porque ela é um produto da decomposição da matéria orgânica. Ele é um processo natural. Qualquer planta, qualquer bicho que morre vira biogás. O que a gente faz, o que a gente propõe é fazer isso de uma forma industrial, com tecnologia, com monitoramento, com instrumentação, com garantia de qualidade, com garantia de regularidade dessa produção. Mas é um processo absolutamente normal. Por isso ele é tão competitivo, né? E aí vai um pouco na linha do que, né, tanto o Miguel quanto o Alessandro comentaram, quer dizer, dessa competitividade do gás natural, do biogás contra, né, o gás natural, contra o diesel, né, porque realmente ele é oriundo de resíduos. Então ele é muito competitivo. Entendi. Eu vou para a segunda pergunta, Gabriel. Eu tenho mais uma pergunta para você. Após ter um marco regulatório estabelecido, quais os principais desafios hoje para o crescimento do mercado do biogás? Vamos lá. Basicamente, eu vejo esse desafio em 2 pontos. Quer dizer, se a gente entender que o mercado ele depende de 2 elementos, da oferta e da demanda, a gente já viu, pela fala do Alessandro, enfim, que não temos problema de oferta, né? O Brasil é uma potência mundial em termos de capacidade de produção de biogás. A gente tem hoje, de matéria orgânica, que é desperdiçada, 80 bilhões de metros cúbicos de biogás sendo produzido e desperdiçado, né? A gente hoje aproveita 500 mil metros cúbicos por dia desse biogás. É muito pouco, né? Então, do lado da oferta, não tem esse problema. Do lado da demanda, a gente tem o 4º maior mercado de combustíveis do mundo, né? Então, assim, a demanda está aí. O que falta no meio? E aí encaixa muito com o que o Miguel falou, o canudinho, né? Como é que você leva esse gás da onde ele é produzido para onde ele é consumido? Então, essa questão toda da infraestrutura, o Alessandro mostrou o gráfico ali da rede de gasodutos, né? Só 5% dos municípios, 5% das pessoas no Brasil têm acesso a gás canalizado. Isso é nada, né? Então, a gente não pode entender o gás, seja ele de origem fóssil ou biogás, sendo um componente relevante da matriz energética, se você não tiver essa rede, esse investimento na rede de distribuição. Então, esse é um grande ponto. Como o Miguel falou, tenho vários projetos de nicho que já estão acontecendo e que são rentáveis, né, que são viáveis, são sustentáveis, mas para a entrada pesada do gás, de novo, seja ele de origem fóssil ou biogás na matriz, a gente precisa desse investimento pesado na infraestrutura de distribuição. E um outro ponto que a gente não pode deixar de falar é a parte das fontes de financiamento. Então, existem no Brasil várias linhas de crédito, isso não é o problema não é linha de crédito. O problema é que todas essas linhas de crédito demandam uma garantia muito alta, normalmente 130% ou mais do investimento em garantias reais. E isso, óbvio, não é factível, sendo que no mercado de biogás para uso automotivo, você não tem grandes contratos de longo prazo, como você tem, por exemplo, no setor elétrico, em que o empreendedor pode usar esses contratos como garantia dos financiamentos. Então, a gente ainda tem que tentar desenvolver uma metodologia através de fundos garantidores ou através de outros mecanismos, outras estruturas, que o empreendimento ele possa se financiar
para poder ser desenvolvido. Então, eu diria com esses dois elementos, infraestrutura e financiamento. Obrigado, Gabriel. Eu gostaria de perguntar agora para o Cícero. Veio uma pergunta aqui, Cícero. Quais os avanços no estado do Paraná que o tornam um exemplo para o biogás no Brasil? Eu vou te dizer assim, sinceramente, eu não tenho motivo nenhum para tecer alguma crítica pesada ao governo do estado do Paraná, principalmente aos governos anteriores, porque esse governo entrou agora. Mas já deu um avanço grande quando optou por fazer uma rede de laboratórios de biogás que possa dar sustentação científica aos projetos de biogás do estado. Então, todos os projetos, todos eram feitos com base no achismo. Ia lá no livro, via quanto, em média, se podia produzir com biogás com determinado resíduo, parecidos com aquele que você tinha, e, a partir daí, se desenvolvia um projeto. E esse foi a causa e consequência da falta desse suporte. E o governo, através do TECPAR, agora, entrou num processo de colocar as universidades estaduais, que têm uma capacidade pessoal de pessoas, de cientistas bastante importante, como tem a Universidade de Londrina, estruturada, com um grande potencial para dar suporte, então, aos novos projetos, e tem que ser feito com base técnica, com base científica, com base laboratorial. Não pode ser na orelhada, no achismo. Mas eu queria colocar isso, né? O estado do Paraná ficou numa onda, numa proposta de estruturar um marco regulatório. Anos levou conversando sobre marco regulatório. E a infraestrutura do biogás não aconteceu ainda no estado, mas tudo indica que possa acontecer. Esse movimento, apesar dos meus colegas, distintos colegas, e eu quero, inclusive, ressalvar o carinho porque eu tenho pelos todos eles, mas destacando pelo Miguel, reconhecendo o papel que ele faz no Ministério, eu não posso concordar que o biogás seja concorrente do gás natural. Não é concorrente, ele é intercambiável. O biometano tirado do biogás é completamente intercambiável com o gás natural. Se complementam, pode estar junto dentro de um gasoduto ou pode estar junto num sistema de motor de um automóvel, de um trator, de um caminhão. E isso é absolutamente sensacional. Não é concorrência, não precisa ser concorrência. Isso é já um fato superado, ainda no tempo lá do início da Biogás, quando foram falar com a ABGás, que tinha essa perspectiva, as duas associações tinham essa perspectiva da concorrência entre os gases. Eles não são concorrentes, são complementares e intercambiáveis. Eles podem se somar. E eu gostaria de convidar as pessoas para entender que nem sempre aquilo que aparece, que tem holofotes, são os caminhos mais verdadeiros. Eu visitei há 15, 20 dias atrás, antes da pandemia, 15, 20 dias, uma estrutura de gás natural liquefeito, com trabalho de regasificação em Londrina. Então, recebe seu gás liquefeito de fora, faz-se a regasificação e esse gás é fornecido para equipamentos lá, através de um posto de gasolina ou para a indústria. Então, a ancoragem do gás natural em sistemas de regasificação é uma parte da infraestrutura que falta. E nós não podemos ficar chorando o fato de não ter gasoduto. Existem possibilidades destacadas, inclusive, no novo marco do gás, que mostra claramente que você pode ter um gasoduto feito virtual, ou seja, você leva o gás natural liquefeito para um lugar, regasifica e distribui. E a partir de lá que vai ter um gasoduto. Não precisa você sair da bacia do Rio de Janeiro e chegar em Cascavel com um gasoduto só, ou, de novo, reproduzir a questão do gasoduto da Bolívia para poder servir de biogás as regionais,
as zonas de produção que possam estabelecer competitividade em seus projetos. Isso está acontecendo agora. Não estou inventando nada. Vai lá no Vanner Labigalini e vê o que ele está fazendo com regasificação de gás, que é uma super de um ponto, e tantos outros do Brasil afora estão fazendo isso também. Estou citando aqui em Londrina. E precisaria ter essa visão aqui da junção do gás natural com o biometano para poder ter, então, um resultado melhor trabalhando uma matriz do gás. O gás é, para o Brasil, por conta da quantidade de gás natural e por conta da quantidade de biogás e biometano, é o novo processo de energia do país, cara. E isso não dá para negar, não dá para ficar esgrimindo um com os outros. A entrada do saneamento básico com esse novo marco vai mostrar isso, com certeza absoluta. O maior CNPJ dono de biogás do Brasil são as empresas de saneamento básico, como tem aqui no Paraná, tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Santa Catarina, tem em vários lugares, empresas muito fortes e mais distribuídas, por exemplo, que a concentração de cana-de-açúcar, muito mais distribuída. Em cada buraco tem uma estação de tratamento de esgoto ou tem um aterro sanitário. E aí está a origem da coisa. Quer dizer, você pode fazer o início com a disponibilidade de biogás regional e começar a trazer, através desses processos conhecidos de regasificação, trazer o gás natural para ir aumentando essa malha na regional. É isso que eu tinha para complementar. Muito obrigado. Queria aproveitar, Alessandro, o Marcos Garcia pediu para você mostrar de novo aquele mapa que você apresentou, se você puder apresentar. E eu vou aproveitar e fazer a pergunta que tem para você aqui. Como convencer os investidores de que a produção de biogás é viável no Brasil? Falar de dinheiro sempre é complicado, mas vamos lá. Você tem hoje linha de financiamento, você tem mecanismo de precificação de carbono, você tem ambiente regulatório estabelecido e estável. Você tem oferta de resíduos e você tem um produto energético, seja para energia elétrica, seja para gás, substituto, extremamente competitivo. Eu brinco, biogás, assim, energia barata, ou mais barata que seu concorrente, sempre vai ter mercado. Então, assim, desde que o biogás seja bem feito, então, e o biogás bem feito, o que eu digo com isso? Controle de temperatura, controle de pressão, controle de temperatura, controle de mistura, controle de alimentação, controle da qualidade do biogás que está sendo gerado. Quer dizer, transformar o biodigestor numa fábrica de biogás, se isso acontecer e você conseguir garantir a qualidade e a disponibilidade desse gás, pode ter certeza que não tem a menor dúvida que isso é financeiramente viável. Oferta de financiamento, mercado disponível, oferta de biomassa e de resíduos e produzindo energia num mercado que é extremamente demandante de energia, né? Energia de ponta. Então, assim, acho que as suas redundâncias do biogás garantem o retorno financeiro. Maravilha. Posso complementar? Claro. Posso complementar? Claro. O Alessandro sempre puxa a sardinha para o lado da energia elétrica, eu sempre puxo para o lado do biogás como combustível, né? Eu só falei do combustível, pô. Você vê, eu sempre apanho. Eu nunca... Porra. Não, mas eu acho que, assim, não, óbvio que eu concordo com tudo, né? A questão é que, além dessa opção da energia elétrica, vocês vejam o seguinte, né? A partir do dia 15 de março até o final do mês de março, em 2 semanas, o mercado de combustíveis caiu mais de 60% no Brasil, né? O etanol caiu quase 70% o consumo, né? E vem lentamente aí se recuperando. O GNV, ele caiu 35%.
porque o gás, isso, óbvio, nos lugares que tem o GNV disponível, porque o gás ele é um combustível de consumo regular, ele é um combustível do trabalhador, né? Seja uma frota de uma empresa, seja um autônomo, um taxista, um motorista de aplicativo, né? Então, ele tem essa demanda regular. Então, você ter um combustível, biogás, disponível longe das regiões atendidas pela rede de gasoduto, atendendo esse mercado de mobilidade, num preço que hoje todo mundo está acompanhando e todo mundo sente no bolso o que são os preços dos combustíveis, né? Você tem uma demanda assegurada, você já tem uma infraestrutura de abastecimento existente, tem aí 46 mil postos de gasolina no Brasil todos querendo vender gás, né? E sendo o biogás melhor ainda, né? E aonde a concorrência de preço, confirmo perfeito, concordo com o Cícero, o concorrente do biogás não é o gás natural, o concorrente é o diesel, é a gasolina, aonde não tem gás natural canalizado. GLP, Gabriel, você esqueceu. GLP para a indústria, perfeito, GLP na indústria, óleo combustível ainda é utilizado na indústria, a gente tem visto em função aí de crises e pandemias, muitas indústrias que tinham mudado para o gás natural, voltando para o óleo combustível, o antigo BPF, quer dizer, 3.000 ppm de enxofre, um negócio horroroso, é banido no mundo inteiro e no Brasil está tendo um retorno para esse combustível, um absurdo. Até o mercado bunker também, né? Você que é um especialista. Exato, é o mesmo combustível dos navios, né? Quer dizer, é um piche preto, enfim, você tem um teor de cinzas, um negócio horroroso. Olha, isso não pode estudar no Mar do Norte, né? Tem lá vários navios, inclusive, rodando a bio-GNL. É isso aí. A gente está tendo aqui um monte de perguntas, o assunto está bem interessante aqui, só para vocês saberem, nós estamos com mais 91 pessoas nos acompanhando aqui pelo Zoom, mais 36 pessoas nos acompanhando aqui pelo YouTube, e as pessoas estão perguntando, estão bastante interessadas. Eu quero dizer para as pessoas que, se nós não conseguirmos responder todas aqui ao vivo, provavelmente não conseguiremos, que nós vamos depois encaminhar as respostas, eu vou encaminhar para cada um de vocês, por gentileza, para que a gente possa encaminhar essas pessoas. Miguel, agora eu gostaria de fazer uma pergunta que chegou para você, aliás, são duas perguntas. Gostaria de fazer a primeira. Como você vê o gás natural substituindo o diesel nos transportes pesados? Primeiro, aqui minhas perguntas mandem lá para o meu perfil, vou fazer o marketing, Miguel Novato no LinkedIn. Estou querendo chegar aos 100 mil. Então, me segue aí que tá só faltando 90 mil. Então, tá perto. A gente tem 90. Os 90 mil já não sei. Então tá. Mas 10 mil você já é um popstar, pô. Você já é um popstar. Ajuda. A minha opção é sempre fugir para a fazenda. Como qualquer goiano, ainda tem oportunidade. Desculpa, Luiz Fernando, qual que era as perguntas? Do biogás substituindo o diesel nos transportes pesados. Acho que é uma possibilidade, ainda falo naquela outra estratégia. E, Luiz, quando eu morava na roça e lutava, né? E brigava com todo mundo. Um dia mudou um menino lá muito mais forte. Aí eu falava para ele que, claro, que eu queria ser amigo dele. Mas claro que ele não era meu amigo. É a história do gás natural. Essa mega ilusão aí, é claro, nossa senhora, é mesmo. Esqueci, eu falei errado. Gás natural e nós somos muito amigos. Eles vão deixar a gente competir com eles. Porque é muito importante. Eu falava isso quando eu era menino lá com o Rodrigão. E agora fala aqui também. Eu e o Rodrigão, ó. Então, biogás e gás natural, com certeza, eles vão receber a gente na infraestrutura que eles desenvolveram. Os sistemas de gasificação vão ser muito importantes para fazer. A mesma coisa com o diesel. E esse é talvez um problema de petróleo e gás. Petróleo e gás é o seguinte, em vez de você reduzir ele, o preço baixa, a gente... tudo bem que eu não vou entrar na tecnicalidade, mas o preço do óleo e do gás há 2 meses atrás era 0. E aí não era
Aí, claro que eu estou figura de linguagem você tem que competir com um produto que te substitui com um preço bem perto de zero. Então, você tem que construir essa infraestrutura. A mesma coisa vai acontecer com o componente do diesel. Você tem uma mega estrutura para fazer, eu acho que esse caminho vai funcionar se você tiver prêmios de emissão de carbono, e o Gabriel está certo. Isso para bunker ou para substituição, com aqueles que tiver a ação aí é buscar a qualidade. Então, o espaço do biogás na competição, tanto no caso do diesel quanto no caso do gás, especificar melhor a qualidade. Essa qualidade tem que a ver com emissões de particulados, de enxofre, principalmente no caso do diesel, mas vou falar a triste história sobre o ser humano. A gente prefere pagar menos as coisas. Se custar menos e for bom, a gente compra o que é menos. Se falar para a gente fazer o que é certo e apresentar uma coisa que é menos, que custa menos, que dói no bolso, a gente escolhe dar no bolso. A gente escolhe matar pessoas em vez de protegê-las se isso afetar nosso bolso. Não vou falar não, mas parece que em algum lugar aí teve manifestação de gente querendo voltar para a rua, apesar da gente ter uma pandemia que já matou 20 mil pessoas no país. Então, a gente eu confio na habilidade do ser humano de fazer a escolha errada. Ele vai escolher o dinheiro. Então, eu acho que é isso a competição. Bom, aí, como é que é essa substituição? Como é que vai ser? Eu acho que é possível. Isso vai se dar em nichos onde vale a pena financeiramente. Em outros espaços, acho difícil. Acho que é passinhos de tartaruga. Maravilha, obrigado. Já estamos aí praticamente finalizando, né? Porque o tempo corre, né? Mas eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou tentar ver se a gente consegue ainda responder. Cícero, eu tenho uma para você, que eu gostaria que você falasse um pouco aqui. Deixa eu verificar aqui qual que é a pergunta que nós temos aqui para você. Da Leidiane e Mariane, que está assistindo pelo YouTube. Senhor Cícero, como um dos pioneiros dessa nova geração de biogás no Brasil, acha que avançamos como poderíamos? Como o senhor vê o setor crescendo nos próximos anos? Bom, primeiro cumprimentar a Leidiane, faz muito tempo que eu não vejo, encontrei muito com ela lá no CIE Biogás, da Itaipu. Mas, enfim, eu acho que as coisas acontecem na medida do possível, das possibilidades, a compreensão dos processos também vai se dando aos poucos. Eu confio muito, mas muito, no interesse de quem tem biogás. Não dos que vão fazer um projeto de biogás intermediário para poder ter o biogás ou da cana-de-açúcar. Eu confio no processo de origem. Eu acho, por exemplo, de novo vou falar, as pessoas que têm tentado passar as composteiras tradicionais que recebem uma quantidade gigantesca de resíduos e elas não estão mais dando conta no processo de produzir simplesmente um composto orgânico, elas estão fazendo uma transição para o biogás. E é incrível que isso possa acontecer, fazer uma transição a partir de uma prova de conceito, de um processo lento e gradativo, mas uma transição, é uma mudança de comportamento. E isso está acontecendo em vários lugares do sul do país e dos outros lugares também. Então, o que a gente está vendo é que quem tem a possibilidade de fazer o biogás, e nisso as empresas de saneamento que estão entrando nesse processo, nem começaram a entrar ainda, estão ainda acabando a discussão do seu marco regulatório, essas empresas vão fazer uma diferença enorme, porque elas estão muito mais distribuídas, muito mais assentadas no território do que propriamente os outros interessados. Eu sinto muita falta, mas muita falta, da indústria automotiva. Ela teria uma grande possibilidade de introduzir novas tecnologias, mas vai lá com 3, 4 automóveis, com 3, 4 caminhões, quando todas elas têm linhas de veículos dentro e não se posicionam, porque estão continuando vendendo combustível normal, e isso é assim mesmo. Agora, na hora que você tem uma atividade como o saneamento, como a cana-de-açúcar, como a própria agroindústria,
do agronegócio brasileiro, aí sim, se ela se apresentasse mais fortemente e mais definitivamente, poderiam dar um arranque bem melhor. Temos que esperar um momento para isso. Ok, muito obrigado. Vamos caminhando aqui para finalizar. Eu quero fazer mais uma pergunta aqui para o Alessandro. É o Ronaldo Stefanucci. Qual a vossa visão do biogás, dos resíduos orgânicos da coleta urbana? E ele faz algumas colocações aqui e depois ele pergunta: existem no Brasil alguns aterros sanitários captando biogás, purificando e produzindo combustível ou energia elétrica? Sim, isso está... na verdade, aí eu discordo, vou até aproveitar um pouquinho para discordar um pouco do meu mestre guru Miguel. O caso do biogás de aterro é um exemplo clássico, onde o gás já está produzido, já foi fabricado. Você tem um poço de gás já gerando gás muito mais estável que o gás natural, né? Então, e até com muito menos risco, né? O pessoal fala, o biogás tem risco, né? Eu falo assim, e o risco de exploração de um poço de gás, um poço de diesel, é muito maior que o risco de uma fábrica de biogás, né? Então, boa engenharia resolve o problema do biogás, enquanto a questão de ter ou não ter gás no poço e quanto tem de gás é um pouco mais complexo. Não é todo mundo que tem a sorte de ter um pré-sal de um mar de petróleo, apesar que tem que atravessar 3.000 metros de camada de sal. Então, assim, hoje o Brasil talvez seja um grande exemplo. 40% hoje na queda do consumo de gás no Ceará, hoje do gás vendido no Ceará é biometano, é biogás, né? Em épocas normais, algo em torno de 16% ou 17%. Esse projeto começou a operar faz 2 anos ou 3 anos, da Cegás junto a distribuidora de gás local, com muito apoio da Cegás, que é a distribuidora de gás local, e uma parceria entre a Ecometana e o Grupo Marquise. A Ecometana, inclusive, é nosso associado. E a Suécia, depois de uns 20 anos de programa de biogás, chegou em 16% de substituição de gás natural por biometano. Então, biogás. Então, você tem diversas iniciativas acontecendo. Hoje, o Brasil, talvez, as grandes plantas de geração de energia elétrica hoje são gás a partir de aterro, de biogás, né, a partir de aterro. Então, você tem plantas grandes em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Todos os estados do Brasil hoje têm aproveitamento de biogás para geração de energia elétrica. É extremamente competitivo. E também agora, com esse projeto pioneiro da Ecometano, junto com 2 Arcos, junto com o projeto da Gás Verde no Rio de Janeiro, o aproveitamento desse gás está acontecendo muito rápido. É lógico que, idealmente, essa matéria orgânica deveria ser separada e produzida num biodigestor, esse biogás, de maneira controlada. Talvez aí a tua garantia de oferta de biogás fique ainda mais sob controle e garanta essa disponibilidade, e garantindo também a captação integral desse metano, que talvez no aterro não fica mais difícil de acontecer, porque é um processo sem controle, né? A fabricação lá não é um processo industrial. Mas a gente é favorável. Acho que toda oferta de biogás tem que ser aproveitada. É lógico que o futuro passa por criação de biodigestores dedicados. Acho que essa era talvez a pergunta que ele está fazendo. E tem que acontecer. E eu acho que o melhor incentivo é o econômico para isso acontecer. A gente vê em São Paulo o resíduo cada vez andando mais para ir para o aterro. Na hora que você consegue trazer isso mais perto e reduzir, né, eu acho que é a mesma coisa. Essa questão da descentralização e produzir perto do local de produção e de consumo ajuda demais, né? Inclusive para competir com os grandes, né? Nada melhor que xingar o Rodrigo, aquele amigo nosso grande da infância, quando você está do outro lado do quarteirão, né? Que dá tempo de correr, né? Então, se a gente está longe, né? O gás ele tem esse problema no Brasil, né? A oferta de gás ou de petróleo ele está no mar. Ou ele está na bacia do Amazonas, ou ele vem da Argentina e vai com a América ou Bolívia, né? Então, assim, essa oferta descentralizada, eu acho que o caminho é a gente ocupar esses espaços antes desses grandões chegarem. E quando chegarem, aproveitar um pouco dessa infraestrutura que nós criamos.
Maravilha. A gente está chegando próximo aqui de finalizar, mas eu gostaria de colocar aqui uma questão aí para que a gente pudesse dar os últimos comentários de vocês, de cada um. A gente via que o ano de 2019 terminou com uma perspectiva para 2020 muito boa. Começamos o ano de 2020 já com uma curva de crescimento importante. Aconteceu essa crise que todos nós estamos vivendo, que nós nunca imaginaríamos, ninguém nunca imaginaria que nós passaríamos por isso. E eu pergunto para vocês agora, o futuro do biogás chegou? Cada um pode responder e já até dar suas últimas considerações para a gente poder finalizar. Pode começar pelo Cícero. Pô, que responsa, hein? Mas vou te dizer assim, ó, há quem diga que o futuro sempre de alguma coisa não chega nunca, porque cada etapa que se vence se consolida um presente, e um presente bem feito é uma garantia de um futuro bem feito. Como nós já conversamos, o biogás é um gás composto. Um gás composto de metano, de gás carbônico, e ainda o próprio metano, ele pode ser, e é a rota para se chegar no hidrogênio, que é a forma mais limpa de energia que se conhece. E nós vamos chegar, hoje, se disser que vai usar hidrogênio, vem alguém ver, vai explodir, é difícil de armazenar, etc. Mas isso são coisas que vão ter que ser superadas. Agora, o biogás está na rota do hidrogênio. Você vê vários trabalhos em vários lugares do mundo mostrando essa rota. Então, esse é o futuro do biogás, o biogás decomposto, gerando gases nobres, gerando um caminho do hidrogênio, e essa coisa nossa aí de ficar fazendo energia com biogás vai ser superada logo, logo, porque vão ter outras possibilidades econômicas, de ativos econômicos que saem de dentro do biogás. O biogás é matéria-prima, ele não é uma coisa em si, ele é a matéria-prima para dar origem a outras coisas, e não se discute essas coisas no momento. Então, o futuro chegará, o presente está chegando e sendo consolidado a duríssimas penas. E eu diria assim que o Mar Vermelho está agora, foi ontem, foi anteontem, foi quando foi decidido fazer a biogás. Foi antes, na obscuridade total das coisas, quando tudo era uma aventura. Quantos erros acumulados por não ter nenhuma orientação, quanta ausência de governo, ainda hoje, por falta de políticas públicas. Todo mundo fala que precisa de política pública é ação governamental, de organização, de estruturação, de trabalhar segurança jurídica, segurança técnica, segurança econômica dos processos. Isso está faltando. E eu acho que agora está vindo. E virá na medida em que as pessoas perceberem que está se esgotando essa possibilidade, se esgotando uma coisa possível, que é o gás natural, vai depender do biogás, ainda bem que ambos são intercambiáveis, e isso é possível semear com biogás nas áreas longínquas, esperar o gás natural chegar. É inverso o processo. Então, eu acredito, faz 40 anos que eu mexo com biogás, e eu ainda bem que eu citei o seu Valença no início, porque ele compôs o Tu Vens, há 40 anos atrás, cara. Então, é uma eternidade, e pagando o salarinho ali. Algum tempo passei na Itaipu, mas eu estou empreendendo, estou com uma empresa, passando esse Covid-19 aí com água pelo pescoço. Agora, é possível. Eu acredito na questão do biogás e não consigo me separar desse ambiente de futuro. Obrigado, Cícero. Gabriel, por gentileza. Eu fiquei numa situação terrível agora de falar depois do Cícero, né? Um visionário, realmente um fantástico, Cícero. Olha, parabéns. É sempre um prazer escutar você falar. Mas eu acho que é um pouco isso, realmente. A gente fala muito do futuro, mas eu acho que é importante a gente também entender o presente, viver o hoje, né? E o que a gente está vendo e que está acontecendo hoje no biogás são diversos projetos que já estão em funcionamento, operando de forma sustentável. A gente fala muito da sustentabilidade
E muita gente ainda não entendeu esse conceito do que é a sustentabilidade, né? Acha que é só aquela coisa de abraçar a árvore, etc. E não tem nada disso. Quer dizer, a sustentabilidade ela tem que ser entendida por um aspecto óbvio ambiental, tem que ser entendida por um aspecto econômico, porque ninguém vai colocar dinheiro nesses projetos se não forem rentáveis, mas tem que ser entendida por um aspecto social também, que é fundamental, né? E todo o biocombustível, toda a bioeconomia, de modo geral, a gente sabe, tem estudos no mundo inteiro, e o biogás não é diferente, elas têm um impacto na geração de emprego muito maior do que a economia tradicional. Isso é fundamental. E empregos qualificados, né, com geração de renda e descentralizados, fora dos grandes centros. Então, a gente precisa lembrar que isso é um aspecto fundamental e o biogás ele pode ser realmente um ponto de inflexão e está sendo já isso, né? E a gente tem um elemento novo hoje que surgiu, já estava lá, mas hoje está em evidência, que é a saúde. Quer dizer, o aspecto social não é só a geração de emprego, mas as pessoas têm que ter saúde. E aí, quando se fala hoje de uma crise que fundamentalmente ataca o sistema respiratório, e a gente está nas cidades grandes, respirando essa sujeira que deixam os combustíveis fósseis, a gente está trazendo um combustível 100% renovável, e a gente fala muito da pegada de carbono, mas a gente tem que falar da redução dos poluentes locais, né, dos particulados. Então, isso é fundamental e é um aspecto hoje de vida, e não só de economia e do meio ambiente. Questão de saúde, né? Uma questão de saúde, manutenção da vida nas cidades. Verdade. Obrigado, Gabriel. Miguel, por gentileza. Perfeito. Eu acho que valeu a pena a discussão. Obrigado a todos aí pelo tempo compartilhado, tanto as pessoas que assistiram como vocês aqui, painelistas lá. Eu acho que o Cícero, assim, o futuro irá vir, né? Mas eu acho que o futuro do biogás no passado era muito negro. Eu acho que a gente tem sempre a postura de dizer que nossa, nós vamos surfar numa onda. Não, o futuro construiremos nós. O que define o futuro é a nossa ação hoje. E precisa de ação. Precisa definir um espaço estratégico, precisa ocupar o espaço de infraestrutura que o biogás pode fornecer para o país, como um espaço de investimento. Precisa. Aqui vai ter entrar linha de crédito, aí as duas coisas que sobram para o governo, e efeitos tributários e algum espaço de regulação que não tem muito para fazer. A regulação vem na segunda coisa, que é a qualidade, que aí é o discurso, pegando do Cícero, o segundo é qualidade. A gente precisa de um conjunto de ações que especifiquem qualidade. Então, qualidade do ar é importante para a gente agir, qualidade do combustível, das emissões, esses são agir. Eu acho que a construção do futuro depende de nós. É nós que construiremos o futuro. É a nossa ação hoje que definirá o futuro. Então, a minha chamada, e aí era importante, não é cair na mesma coisa que é uma estratégia de política falar, nossa, está tudo maravilhoso. E o meu não, está tudo ruim. E estando tudo ruim, o que faremos para melhorar? Mas não está tudo ruim. Aí, voltando para cá, não está tudo ruim. É só uma motivação para que tudo melhore. Porque se eu falar que está tudo muito bom, eu não preciso me esforçar para construir nada. Se não tem nenhum desafio, eu não preciso fazer nada. O futuro do biogás no país será construído por nós, por quem assistiu aí. E a gente precisa estruturar uma visão estratégica para o biogás, fazer essa ocupação a partir de qualidade e infraestrutura. Obrigado a todos. Obrigado, Miguel. Alessandro, por gentileza. Primeiro, quem sou eu para falar depois de Cícero, Gabriel e Miguel Novato? Esse fica complicado, mas, Miguel, eu acho que você tem razão total. Acho que esse teu chacoalhão para a realidade é que a gente, às vezes, também já fez tanta coisa, já está tanto tempo nessa luta, o Cícero idealista, 40 anos,
que a gente vê a coisa hoje tomando pé, a gente, às vezes, começa a se acostumar com o fato que a coisa está acontecendo. Mas eu concordo com você que a gente precisa voltar ao nosso entusiasmo de menino para dar um outro gás e aproveitar todo o potencial que esse negócio tem. Eu acho que esse é assim, o biogás chegou, o futuro do biogás é agora. Só que agora a gente tem a oportunidade de definir qual o tamanho que a gente quer dar para isso. Se vai ser um negócio que, de fato, vai incomodar e vai entrar e vai ser grande, ou vai ser um negócio de nicho. Isso é a decisão que nós temos que tomar agora. E aí, puxando isso com o Miguel, que aí eu vejo assim, como políticas inteligentes e de longo prazo podem, e com decisões simples, mas muito simples. É o caso do RenovaBio no dia que um pequeno grupo de pessoas, que um programa genial e não tem nem o que falar disso, mas um pequeno grupo de pessoas, e não é mais que uma mão, chegou e falou, não vai ter, isso aqui vai ser para qualquer tipo de biocombustível. Na hora que toma essa decisão básica, isso abre um mundo que muda completamente o programa. Era muito fácil o programa do RenovaBio nascer só para o etanol ou só para o biodiesel. Era muito fácil. Aí você pega e toma uma decisão assim, não, isso aqui vai ser agnóstico à fonte de combustível. Isso é uma mudança e abre um caminho de política pública. O Gabriel gosta de falar um negócio, por exemplo, mudar a matriz de transportes para biometano em frota pública. Mas é muito simples, é só você deixar o operador poder ter uma parte do lucro ou ficar com ganho se ele sair do fóssil e for para o renovável. Se ele tiver a parte desse ganho, na hora ele vai migrar. O biometano é mais barato que o diesel, por que o cara não migra? É só mudar uma frase que você coloca numa licitação. Não, porque hoje está escrito lá que 100% do que ele vai ter, do que ele ganhar se ele migrar do diesel para o biometano, ele tem que passar para o operador. Porra, é lógico que trabalhar com gás é mais difícil, é novidade. Né? Vai ter inovação, vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que sair dessa provocação que o Miguel falou. Então, assim, sendo uma novidade, até o mecânico tem que ser novo. Talvez é a habilidade que ele pode aprender, mas tem que aprender. Então, assim, você falar para o operador que ele vai ganhar exatamente a mesma coisa, ele só vai ter dor de cabeça a mais, aí é só com imposição, aí fica aquele negócio de imposição, e você podia dar um incentivo econômico que automaticamente ele migraria para isso, né? Deixaria, reduzindo no final das contas o custo do operador, né? Reduzindo o custo com emissão, reduzindo o custo com hospitalização. Então, assim, a gente precisa, de fato, Miguel, obrigado, sair da zona de conforto e pensar em coisas simples, em políticas públicas simples, gente, sem querer inventar a roda, que incentivem essa inovação e essa mudança de paradigma. Né? Porque aí você vai lá, faz uma licitação por 20 anos e obriga o cara a andar com diesel. Porra, parece piada, né? Em 2020, você contratava, fazer uma licitação por 20 anos e o cara não tem incentivo nenhum a olhar a análise de ciclo de vida ou se abrir para inovação e modernização. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que o biogás chegou e está nas nossas mãos, nessa geração de agora, com todos esses novos integrantes da cadeia, todo mundo que está entrando novo, as grandes empresas pequenas, essa disseminação, esses ecossistemas que estão se criando, essas 500 plantas de biogás das diversas escalas que tem no Brasil, definir que tamanho que nós vamos dar nesse setor. Nós vamos ser, em 5 ou 10 anos, 1.000 plantas, ou 10 mil plantas, ou 20 mil plantas. A Europa tem uma Itaipu de biogás, quase 20 mil plantas de biogás instaladas. Será que o Brasil, que é do mesmo tamanho, não tem, no mínimo, potencial para ser igual? Então, obrigado, gente. Excelente e uma honra estar podendo debater com vocês. Olha, eu quero dizer para vocês que eu tenho contato mais efetivo com o setor do biogás faz praticamente 2 anos, mas eu venho acompanhando o trabalho de vocês, da Biogás, especialmente aí o Alessandro, aí que eu estou mais próximo. E uma das coisas que eu acho que me chama muita atenção, e isso me chama atenção em qualquer negócio, é ver os olhos das pessoas brilhar quando as pessoas falam daquilo que estão falando. Eu vejo vocês todos falando de um setor onde o olho de vocês brilha. Né? Eu acho que isso já é um grande passo, né? É o fato de você ter a paixão pelo negócio, e vocês acreditarem naquilo que estão fazendo, e com certeza o resultado vem também de tudo isso. Né? Então,
eventos como esse que nós estamos promovendo aqui, nós, em conjunto com a Biogás, eles servem exatamente para isso, para que a gente possa discutir os assuntos, abrir as portas e realmente colocar os assuntos para que sejam discutidos com as pessoas que estão relacionadas a esse setor. Não é à toa que às 7h30 da noite, de uma quinta-feira, aqui em São Paulo, fria, acredito que no Paraná muito mais, né, ainda nós temos quase 100 pessoas aqui nos acompanhando. Né, e nós tivemos aqui ao longo da nossa webinar em torno de 150, 180 pessoas participando aqui do nosso evento. Então, realmente eu acho que foi um grande sucesso. Infelizmente, vamos precisar encerrar, né, essa conversa tão importante, tão relevante. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até esse momento. Agradeço especialmente a vocês também, debatedores, que tiveram a oportunidade e aceitaram o convite nosso de participar. A nossa equipe da Ecomundo e a equipe da Biogás também, que trabalharam conjuntamente para viabilizar essa webinar. E quero dizer para vocês, como nós falamos no início, que são 3 episódios. Então, hoje foi o primeiro, e coloquem em suas agendas no dia 18 de junho, às 18 horas, onde nós vamos ter, então, um segundo episódio, onde nós vamos, então, estar colocando outros temas, outros assuntos. Acompanhem-nos nas nossas redes sociais, tanto da BMCom Ecomundo, como também da Biogás, e nós estaremos informando. Muito obrigado a vocês, uma boa noite, uma boa semana, e vamos nos cuidar para que logo, logo estejamos juntos aí e podermos ver pessoalmente. Boa noite, obrigado. Obrigado, um abraço. Barato.